Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Querido, nós estamos diante de uma oportunidade ímpar que o Senhor nos concede de aprender um pouco mais acerca da sua palavra, do propósito de Deus estabelecido na sua palavra para que nós venhamos a cada dia sermos basilados por esta palavra e sermos também habilitados para que o propósito de Deus ele venha se cumprir à medida que nós passamos a compreender. É importante que quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais entendimento você tem a respeito dela. O Senhor se revela através da sua palavra. E o tempo decorrido é para que haja em nós maturidade, discernimento. Venhamos compreender o propósito do Senhor. O texto base para a nossa meditação é Atos capítulo 3, versículo 1, onde narra-nos a história de três personagens muito importantes aqui: Pedro, João e um aleijado que era colocado à porta chamada Formosa. Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que ele lhe desse uma esmolas. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. É importante que era de costume dos judeus orar 3 vezes ao dia. Então, a maioria deles, eles subiam a um templo em determinados horários para a oração. Aquela porta chamada, segundo os historiadores, eles dizem que aquela porta, ela era, toda a cobertura daquela porta era de prata vindo de Corinto. É por isso que ela recebe esse nome, Porta Formosa, porque o esplendor daquela porta era grandioso e todos queriam entrar no templo justamente por aquela porta. Estrategicamente, aquele homem era colocado àquela porta para esmolar, para pedir esmola. O que me chama a atenção é que a maioria das pessoas que ali entravam, elas entravam por aquela porta e colocavam esmolas no recipiente daquele homem. E com isso, entendiam eles que estavam fazendo a sua parte. Mas o que me chama a atenção é que alguém que nasceu de novo, experimentou algo novo de Deus na sua vida, a sua visão ela é diferente, o pensamento é diferente. Essa pessoa ela tem um entendimento completamente diferente de alguém que simplesmente cumpre ritos, entrando ao templo 3 vezes ao dia para fazer as suas orações. Pedro e João, 2 homens diferenciados e diferentes daqueles que era de costume entrar por aquele lugar.
Aquele homem, vendo eles, pediu-lhe uma esmola. O importante é que Pedro, antes de esboçar qualquer reação no sentido de uma oferta, Pedro chama a atenção daquele homem. E Pedro diz assim: olha para nós. É importante que eu observo que Pedro chama a atenção daquele homem e apresenta algo completamente diferente dos que por ali passaram. Ele oferece algo que aquele homem jamais imaginaria que aquilo poderia acontecer em um ambiente daquele. Não porque o ambiente não era propício, mas por aquilo que estava internalizado nele. Ele estava ali não para ser curado, ele estava ali para pedir uma esmola. Ali era um meio de sobrevivência. E aquela esmola, com certeza, era daquilo que ele se mantinha. Então, ele estava ali quase como que um ofício diário. Pedro surpreende aquele homem, não apenas chamando a atenção, olha para nós. Mas, em seguida, Pedro oferece algo glorioso, grandioso, surpreendente, abundante, que vai muito além das expectativas daquele homem. Querido, o que eu quero chamar a sua atenção, que um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, quando ele se direciona para algo, vai ministrar algo de Deus para a sua vida, aquilo que ele ministrará vai muito além das tuas expectativas. Porque Deus, ele é simplesmente maravilhoso. O Senhor, ele supera todas as nossas expectativas, não de forma negativa, mas de uma forma positiva. É por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor fará em nós muito mais do que pedimos ou pensamos. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 8, ele diz que os pensamentos do Senhor não são como os nossos. E nem os caminhos do Senhor são igual aos nossos, porque tanto os pensamentos de Deus como os seus caminhos são mais profundos do que os nossos. Deus, ele vai nos surpreender de uma forma positiva. Aquele homem olhou para Pedro e João, esperando receber uma esmola. Quando Deus, ele chama a sua atenção através dos seus filhos, não é para te dar uma esmola, mas é para te dar dádivas, prêmios, recompensas. E você recebendo, você vai jubilar, você vai glorificar, você vai exaltar, você vai magnificar o nome do Senhor, porque Ele simplesmente vai surpreender você. Pedro diz: olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos nada que seja ela perecível, que seja visível. O que nós vamos fazer, eu vou parafrasear, o que nós vamos fazer na tua vida é diferente daquilo que os outros têm feito. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. É importante que Pedro, ele faz questão de mencionar o nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Nazareno. Porque foi um Nazareno que os judeus mataram. Foi um Nazareno que os romanos enviaram para a cruz. Por que eu digo que foi os judeus que mataram? Porque foi eles que gritaram: crucifica-o.
Foi esse Nazareno que ninguém dava nada por ele. Foi esse Nazareno que foi vendido. Foi esse Nazareno que foi rejeitado, humilhado, que ele sofreu, padeceu, ele morreu. Mas a prova que ele ressuscitou é no nome de Jesus, o Nazareno. Levanta-te e anda. Porque o nome daquele que muitos rejeitaram, esse nome, nesse nome há poder. É no nome de Jesus, o Nazareno, que foi humilhado, que foi rejeitado, que carregou uma cruz, que cuspiram nele, que botaram uma coroa de espinho, que fizeram sorteio das suas vestes. É no nome desse Nazareno que você hoje vai levantar de um salto. Aquele homem levanta de um salto glorificando a Deus. A Bíblia nos diz na sequência do texto que ele entra no templo, glorificando ao Senhor, e aqueles que todos os dias subiam ao templo para orar, eles foram surpreendidos. A Bíblia diz que eles ficaram perplexos e atemorizados. A minha oração e a sua oração, ela precisa fazer sentido. A minha oração e a tua oração, ela tem que ser com propósito. Por que nós oramos? Por que nós subimos 3 vezes ao templo? Qual é a finalidade? Estamos cumprindo isso como rito ou nós estamos orando ao Senhor por gratidão? Porque o amamos, porque temos certeza daquilo que nós estamos oferecendo ao Senhor. Os judeus subiam ao templo como rito, simplesmente como religiosos. Mas qual é a finalidade da oração? Qual a proximidade na oração de Deus? Eu oro para saber qual é a vontade de Deus ou eu estou orando na vontade de Deus? Nós precisamos compreender isso. A vida cristã, ela passa a fazer sentido quando nós compreendemos o propósito. Quando nós vivemos no propósito, quando nós andamos no propósito. Eu não oro para saber qual é a vontade de Deus. Eu oro na vontade de Deus. Que às vezes nós oramos, mas a nossa oração é sem propósito. Estamos fazendo as coisas porque nós nos acostumamos a fazer. Mas nós temos que fazer as coisas com propósito e saber que naquilo que eu estou oferecendo, Deus está sendo glorificado na minha vida. Aqueles homens não tinham prata, aqueles homens não tinham ouro, eles fizeram questão de deixar isso bem claro. A questão é que aquilo que foi internalizado em nós temos algo de Deus para oferecer para você. Nós temos algo de Deus para te entregar. E a prova que nós temos algo de Deus para você é que nós vamos partilhar isso. É no nome de Jesus. Levanta e anda. Queridos, que a ação de Deus, os milagres que o Senhor realizará através da minha vida, na vida de alguém, não é para causar espanto na igreja, não é para causar assombro. Isso deveria ser uma coisa normal. Por quê? Porque eu tenho um entendimento que o meu Deus faz milagre. Mas as pessoas hoje elas estão se espantando com milagres. Elas estão atemorizadas. Meu Deus, aconteceu um milagre. Alguém andou. Alguém foi curado. Causa espanto. Quanto isso deveria ser momento de todos jubilarem, porque é para isto que nós oramos.
para que Deus possa intervir, para que Deus possa agir, para que o Senhor possa curar, para que o Senhor possa salvar, para que o Senhor possa batizar com o Espírito Santo. A finalidade da oração é para que Deus possa agir em favor dos santos, na vida dos santos. Mas estas coisas estão causando pavor. As pessoas estão sendo atemorizadas com os milagres, porque isso tem se tornado escasso por causa da ausência e da falta de entendimento das pessoas. Se nós começarmos a pregar simplesmente por pregar, e a nossa pregação ela não consistir em salvação, em transformação de vidas, estamos jogando conversa fora. Estamos fazendo que nem aqueles homens, cumprindo um rito, subindo 3 vezes ao templo, mas a nossa oração é sem propósito. A nossa vida cristã vai ser sem propósito quando a nossa vida ela não se redundar como cristão em benefício, em favor da vida de alguém. Isso aqui é um alerta. Aqueles homens ficaram atemorizados, espantados com o que eles estavam vendo, porque simplesmente eles acostumaram subir ao templo, fazer a sua oração, descer, ir embora, voltar para os seus afazeres, já cumpri a minha tabela do dia. Eu já cumpri a minha agenda diária. Eu fui ao templo, eu fiz a minha oração, vou voltar para o meu trabalho. Ei, não é apenas isso. Vida cristã não é um ritual. Vida cristã é decisão, é compromisso. Vida cristã vai muito além das minhas expectativas. É saber que eu sirvo um Deus vivo, que age, que intervém, que fala, que cura, que salva, que liberta, que transforma. É o Deus da provisão. Se a nossa vida, na nossa caminhada, se nós não tivermos esse entendimento, nós vamos nos tornar profissionais do Evangelho. Como é que eu não me torno um profissional do Evangelho? Terça-feira eu vou para o culto, quinta-feira eu vou para o culto de ensino, domingo pela manhã eu vou para a escola e à noite é o culto da família. Cumpri a minha obrigação de cristão, amém. Qual a experiência que você tirou disso? No que isso mudou a sua vida? Qual a maturidade que você alcançou pelo tempo decorrido? Qual é o entendimento que você tem de vida cristã? Qual foi o aprendizado que você tirou disso? Qual é a estrutura que você tem para passar pelo dia mal? Qual é o entendimento que você tem de reino? Como é que você encara a vida cristã? Bom dia, boa tarde, oba. Qual a lição que nós aprendemos aqui? Sermos religiosos? Fazermos parte de uma denominação? Ou a nossa vida é uma vida de renúncia? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Ou nós estamos enquadrados dentro daqueles versículos que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Temos esse entendimento? Paulo diz assim: pois que diremos acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu filho poupou, mas antes entregou por todos nós, e não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem nos condenará? É Cristo, que morreu e ressuscitou, está à direita de Deus, como está escrito: somos levados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Paulo diz assim: porque eu, quem
nos separará do amor de Deus? A fome? A nudez? A provação? A espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, levados como ovelha para o matadouro. Mas Paulo diz assim: mas eu estou bem certo que nem a fome, nem a espada, nem a altura, nem principado, nem potestade, nem o princípio e nem fim me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo tinha tanta convicção da decisão que ele tomou, que ele diz: nada dessas coisas me separará do amor de Deus. Nem fome, nem espada, nem porvir, nem futuro, nem princípio, nem principado, nem potestades, nenhuma destas coisas me separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Paulo escrevendo aos irmãos de Filipe, capítulo 2, verso 5, que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, mas antes vaziou-se a si mesmo, tomou forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e o seu nome está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda boca confesse que Jesus Cristo é Senhor. Que haja em nós esse sentimento, que haja em nós esse entendimento de Deus, que não sejamos profissionais e nem religiosos, mas que sejamos servos e servas de Jesus, que aprendemos que a vida cristã ela é cheia de altos e baixos, há grandes desafios na nossa vida, mas em cada um deles nós temos condições e capacidade de vencer, de avançar, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Ele possa iluminar a sua vida, o seu entendimento, que você possa compreender o propósito de Deus na sua vida. Eu quero fazer um convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, deixe o seu like, seu joinha, o seu gostei,